Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boa noite para todos os que estão nos assistindo a partir de agora. Com vocês, Sheikh Omar Dor, imam Khatib da Mesquita de Varginha, com a nossa live. Hoje é a nossa 12ª live, onde nós estaremos se falando sobre o Alcorão, o último livro revelado, e o assunto de hoje, em relação da palavra de Allah Tabaraka wa Ta'ala, se apeguem à paciência e à oração. É um assunto importante para que a gente entenda a ordenação de Allah Tabaraka wa Ta'ala para o nosso comportamento, para a nossa vida. O jejum no mês do Ramadã, ele vem exatamente para nos dar o quê? Um dos sentidos, a paciência. E essa é uma relação importantíssima que a gente tem que compreender, que a gente tem que entender e assim, dessa forma, aprender para podermos ter na nossa vida. Seja durante o mês do Ramadã, seja depois do mês do Ramadã, onde nós iremos estar aprendendo a nos portar e nos comportar. Então, não esqueçam que o mês do Ramadã é exatamente para isso, e nós estamos falando exatamente sobre o quê? Nós nos apegarmos duas coisas importantes, a paciência e a oração, né? São duas ordenações que Allah Azza wa Jal dá para os seres humanos, duas coisas que nos salvarão, nos retirarão, né, da escuridão para a luz, a paciência e a oração. Então não esqueçam de estar junto conosco nessa live de hoje, não esqueçam de compartilhar a nossa live e não esqueçam também de assistir as lives anteriores, quem ainda não assistiu às nossas lives anteriores, quem ainda não teve a oportunidade de assistir às nossas lives anteriores, vão lá assistir, tenho certeza que vocês vão gostar muito, tenho certeza que lhes beneficiará muito, para que vocês possam estar aprendendo junto conosco e nós estarmos juntos com vocês nessa caminhada. Então não esqueçam, né, de deixar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário. Deixe aqui se vocês estão gostando da nossa live, quantas lives vocês já assistiram das 12 em que nós estamos fazendo a partir de hoje. Hoje nós estamos entrando na 12ª live. Quantas lives você, meu irmão, você, minha irmã, já assistiram? Quantas dessas lives vocês estiveram junto conosco nessa caminhada? Então não esqueçam, né, de caminhar junto conosco neste momento de aprendizagem. Não esqueçam de estar junto conosco e não esqueçam de compartilhar essa live com seus amigos e familiares. Ontem nós falamos de uma live muito importante em que Allah Azza wa Jalla não há para ele filho algum. Quem ainda não assistiu, vai lá assistir, tenho certeza que se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, nós falamos tudo aquilo em que Allah Tabaraka wa Ta'ala, que Deus louvado seja, ordenou que nós tenhamos conhecimento. Então não esqueçam de assistir essa live, que vai ser importante para você, meu irmão, importante para você, minha irmã. Então não esqueçam de andar conosco neste caminho, o caminho da verdade, o caminho da iluminação, o caminho que nos retirará da escuridão para a luz e para a vitória, tanto neste mundo como na próxima vida. Então não esqueçam de estar conosco todos esses dias do mês do Ramadã. Não esqueçam de sempre lembrar que nós estaremos juntos até o final do mês do Ramadã. E não esqueçam também de compartilhar com seus amigos e familiares. Repito muito, pois é para nos ajudar e ajudar as pessoas a terem conhecimento do que é o Islã. Muitas vezes as pessoas, como eu disse, questionam sobre o Islã para os muçulmanos que muitas vezes não têm conhecimento para poderem responder algumas perguntas, né? Algumas dúvidas. Não é porque a pessoa é muçulmana que ele vai saber do Din por completo. É por isso que é necessário que ele venha se colocar junto conosco, né, nessa caminhada, para poder responder aquelas pessoas que lhe questionam, principalmente aquelas pessoas que são revertidas, que seus parentes e familiares sempre lhe questionam acerca desses assuntos. Então não esqueçam de compartilhar essa live com seus amigos e familiares também, para que assim possam estar junto conosco nessa caminhada, né? Lembrando a vocês também para visitar o Islã para Todos nas redes sociais vizinhas, no Instagram, no TikTok, no WhatsApp, no Telegram, onde lá no Telegram você vai encontrar também um canal do Islã para Todos, onde existem os livros que vocês podem adquirir, né, em língua portuguesa, para lhes ajudar a terem o conhecimento, tá? Então não esqueçam, né, deste momento, dessa relação de encaminhamento, né, para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, possam estar sempre junto conosco e nos ajudando a fazer chegar o máximo de pessoas para que eles possam conhecer, né, sobre o Islã e desta forma, né, aprender aquilo em que é o melhor. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, com vocês, Sheikh Omar Dor, imam Khatib da Mesquita de Varginha. A nossa live de hoje
no assunto o Alcorão, o último livro revelado, nós estaremos falando de algo importantíssimo, que é a paciência em que Allah Azza wa Jalla nos ordena, e a salah, a oração. São duas coisas importantes na vida dos seres humanos. Nós temos que lembrar que Allah Azza wa Jalla nos criou e nos ordenou, adorá-lo. Ele não nos ordenou acreditar somente que ele existe. Essa relação de crença que muitas vezes as pessoas pensam que acreditar que Allah Azza wa Jalla, Deus Altíssimo, existe, já lhe basta para dizer que ele crê em Deus, não basta. A relação da crença pede a adoração. Uma dessas práticas de adoração é exatamente que as salawat, tá? As 5 orações diárias que são determinadas por Allah Tabaraka wa Ta'ala. No mês do Ramadã, nós temos a Sunnah, que é a Salat Tarawih. Ela não é obrigatória. Então, não estou falando dessas orações. Estou falando das orações obrigatórias, das 5 orações. Allah Azza wa Jalla lhe diz: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin. Allah Azza wa Jalla, ele diz: ó vocês que creem. O discurso é para os crentes. Ele fala: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyam. Ó vocês que creem, foi prescrito a vocês o jejum. Ele diz: Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulih. Ou seja, ó vocês que creem, creiam em Allah e no seu mensageiro. Allah Tabaraka wa Ta'ala, ele sempre fala sobre essa relação da crença e das ações as quais nós devemos fazer, que nos beneficiará. São ações que nos beneficiam através dessas práticas em que nós vamos fazer. Ele está dizendo 2 coisas importantes, as-sabr e as-salah. Ele fala: esta'inu bis-sabr was-salah. São 2 coisas importantes, a paciência e a oração. E ele ainda termina e diz: inna Allaha ma'as-sabirin. Isso é uma palavra que as pessoas muitas vezes não entendem. Allah está com os pacientes, não os preocupados, não os desesperados, não o que querem qualquer coisa de qualquer jeito, não. Allah Azza wa Jalla está com aqueles que se pacientam em todos os momentos. Nós estaremos falando sobre os chamados ibtilás, que Allah Azza wa Jalla também diz nos colocar durante a nossa vida. Porque a partir do momento em que nós nascemos, nós começamos a passar por essas provações. No caso da paciência, a paciência ela se divide em 3 coisas importantes. A paciência sobre as ordenações de Allah Azza wa Jalla, Deus Altíssimo. As paciências, ou a paciência sobre ou através das desobediências de Allah. E a paciência sobre as determinações as quais Allah coloca nas nossas vidas. Ou seja, a morte de pessoas próximas que nós conhecemos, por exemplo. Então, essas 3 tipos de paciência. A paciência, exatamente. E lembrando, a gente está falando sobre o quê? Se apeguem à paciência e à oração. A paciência é algo fundamental. O jejum no mês do Ramadã é uma das relações em que será ensinado por ele a paciência. Então, Allah Azza wa Jalla nos ensinará a sermos pacientes, em relação à alimentação, bebida, comportamentos. Essa é uma relação de educação durante 29 dias, por exemplo. Então, é uma relação de que ele está dizendo o quê? A sobra, a paciência. Como eu disse, a paciência, a gente pode dividir ela em 3 coisas. Elas estão juntas, estou dividindo para a gente entender. A paciência na obediência de Deus, a paciência através da desobediência de Deus e a paciência nas determinações de Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo. A sabr, a paciência, é algo que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. As pessoas acham que ser paciente, é simplesmente, não, eu não reclamo, mas você fica nervoso toda vez que algo lhe acontece na sua vida. Quando você tem que fazer suas orações obrigatórias, por exemplo, e aí quer fazer rápido, porque está preocupado com o mundo, isso é falta de paciência. Aquela pessoa que vê as pessoas num comportamento errado e não usam elas como justificativa, por exemplo, eu quero fazer algo que é feito como não muçulmano, então eu vou procurar algo que me reforce para fazer igual a ele. Isso é falta de paciência. A falta de paciência é quando nós perdemos alguma coisa, ou alguém que é próximo de nós. E aí a pessoa, por que comigo? Por que o fulano? Aquelas frases do fulano é mau, por que não foi ele? Ora, a morte, por exemplo, que é uma das coisas que as pessoas perderão filhos, as pessoas perderão pais, as pessoas perderão mães, as pessoas perderão pessoas próximas, sempre, porque a morte indifere daquela pessoa que é boa ou má, a morte chegará para todo mundo. O importante
não é quando você morreu, mas o importante é como você viveu. Isso é a coisa mais importante. E aí Allah Azza wa Jal diz, as-sabr. Allah Azza wa Jal também ele diz, Ya ayyuhalladhina amanu usbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ele diz, ó vocês que creem, sejam pacientes, sejam firmes, né? Sejam constantes na sua adoração. Quando forem às mesquitas, esperem uma oração depois da outra, por exemplo. Isso aqui é importantíssimo, que a pessoa se paciente na sexta-feira, vindo cedo para a mesquita e assistindo, né, al-khutbah, o discurso de sexta-feira, ouvindo com paciência, ouvindo as nossas lives, por exemplo, tendo paciência todos os dias para sentar conosco aqui 20, 25 minutos, ouvindo esses assuntos importantes. Isso é fundamental. E aí ele diz, e tenha temor a Allah. E tenha temor a Allah, que assim vocês poderão ser o quê? Bem-aventurados. Ou seja, ele está descrevendo exatamente aquilo em que a paciência, né? Sabr, ya ayyuhalladhina amanu asbiru. A primeira coisa, tenha paciência nas ordenações de Allah Azza wa Jal. Wasabiru, seja firme para não se aproximar das desobediências de Allah. Seja constante, né, rábito, na adoração de Allah Azza wa Jal. Tenha temor de Allah, aceite as coisas que são determinadas por Allah Tabaraka wa Ta'ala. No Hadith Qudusi, narrado pelo Abi Hurairah radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, yaqulu Allah Ta'ala. Hadith Qudusi é também a palavra de Allah Azza wa Jalla, Deus Altíssimo, narrado diretamente pelo profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, diferente do Alcorão. E aí ele diz, né, que é Allah Azza wa Jalla dizendo, né, Mali abdi al-mu'minu indi jaza'um idha qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Illa al-jannah. Allah Azza wa Jalla, ele está dizendo o que nesse hadith Qudusi? E para o meu servo, e não há para o meu servo crente, aquele que é crente. Por isso que ele está usando, ó vocês que creem, por exemplo, nos versículos, para explicarem a paciência, exatamente para que as pessoas entendam. O crente consegue entender, aquela pessoa que é crente de verdade. Porque tem muçulmanos que estarão desesperados, preocupados, que não dormem, que não comem, porque eles estão com dívidas, com dificuldades. Não estão sendo pacientes nas determinações de Allah Azza wa Jalla. Seja paciente. E aí ele está dizendo, isso serve para mim, isso serve para todos vocês. Não estou falando só para aquelas pessoas, mas estou falando para todos nós. E aí ele diz, né, ao crente, esse crente, que para o meu servo crente, e aí ele fala uma coisa importante, ele terá a recompensa da entrada no Jannah, se ele se pacientar quando eu retirar daquelas pessoas mais próximas dele. Ou seja, o seu filho, seu pai, a sua mãe, alguém que você ama, a sua esposa ou seu esposo, uma pessoa que a gente tem um apego, um afeto emocional gigantesco, pois essas pessoas morrerão porque é a determinação de Allah Azza wa Jalla. Ninguém morre que não seja por determinação de Allah Tabaraka wa Ta'ala, Deus louvado seja. Ou seja, isso não está fora daquilo que é a determinação de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mas se a pessoa se pacientar, não ficar com aquelas frases do tipo, por que eu, por que meu marido, por que meu filho, por que fulano, por que isso, por que aquilo, a pessoa dos porquês, fazem muitas perguntas e esquecem que a determinação de vida ou morte foi colocada por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Em que ele escreveu, ele diz, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toda alma provará o sabor da morte, não existe ninguém. Até o Jesus, alaihi salam, quando retornar, ele provará o sabor da morte, ele morrerá. Então, essa é uma relação determinada por Allah Tabaraka wa Ta'ala, Deus louvado seja. Então, a pessoa deve ser o quê? Paciente. A paciência é algo colocada por Allah Tabaraka wa Ta'ala, em que ele está dizendo, tenha paciência, seja firme mesmo nas dificuldades. A paciência, isso é fundamental para o indivíduo que está vivendo este mundo, ser paciente. Sem paciência, a pessoa não logrará nem nessa vida e nem na próxima. A paciência é fundamental. Existem várias coisas que acontecem na nossa vida, várias e várias coisas constantemente, pois todos nós passaremos por vários momentos da nossa vida. Bons e ruins, dependendo do pensamento em que nós estamos vendo. Aquelas pessoas que têm paciência sempre enxergarão como uma coisa boa. E aí eu vou estar falando depois sobre os ibtilás, aí a gente vai entender isso melhor.
mas a relação de sermos pacientes a todo o tempo. Isso não acontecerá senão com o crente. Somente com quem? Com o crente. Então, Allah Azza wa Jal, Deus Altíssimo, Ele está colocando isso como fundamento, como realidade. Aí Ele diz, também se apeguem a Salah. As Salawat al-Khams, as 5 orações, é o segundo rukun do Arkan al-Islam, é o segundo pilar dos pilares do Islam, ordenado por Allah Tabaraka wa Ta'ala. A oração, ela também nos dá o quê? A paciência. A oração também nos restringe, né? E coloca uma barreira nas desobediências de Allah. Allah Azza wa Jal, Ele diz, né? Aqimis salah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ele diz, né? E pratiquem a oração, pois a oração vos afastará da obscenidade e do reprovável. Ou seja, daquilo que são as desobediências de Allah Azza wa Jal. Não é a paciência uma das formas de nos controlar sobre as desobediências de Allah? A oração, ela nos afastará. Aquelas pessoas que procuram o salah, aquelas pessoas que se colocam na oração, na adoração de Allah Azza wa Jal, nas orações obrigatórias, que quando estão no sájida, na prostração, pedem para Allah Tabaraka wa Ta'ala, para Deus louvado seja, aquilo que necessitam. Aqueles que têm a paciência para fazerem a oração daquilo que são os obrigatórios, da forma correta, daquilo que foi determinado por Allah, se pacienta na sua prostração. Aquele que faz as sunnas, com certeza estará se afastando daquilo em que são as obscenidades. As obscenidades aqui, né, é al-fahisha, ou seja, aquilo que pode levar ao adultério, ao comportamentos outros. E o reprovável, aquilo que é enganar, mentir, ofender, desrespeitar, tudo isso. A oração, ela vai nos afastar desse tipo de coisa. A oração, ela vai evitar que nós venhamos a cair nesses comportamentos imorais, as quais as pessoas acabam fazendo em suas vidas. A oração não é nada mais, nada menos do que a oração. A quem falar o contrário, a quem acha que não rezar não importa, a oração ela te dá a purificação. A oração ela te dá o quê? A purificação. Por quê? Porque o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, em outro hadith do Abi Hurairah radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, as-salawat al-khams wal-jum'atu ila jum'ah kaffaratu lima bainahunna man lam tughsha al-kaba'ir. O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, ele está deixando bem claro que, né, as 5 orações diárias, a oração de sexta-feira, entre as 2 orações de sexta-feiras, será o quê? Algo que apagará os seus pecados, se você não cair nos kaba'ires, cometer os grandes pecados. Mas se você rezar as orações, é porque você está procurando de Allah o quê? O arrependimento. As 5 orações diárias lhe purificará, lhe retirará os comportamentos errados, lhe colocará nos comportamentos corretos, fará com que você ande com as pessoas que temem a Allah, lhe afastará daquelas pessoas que temem ao demônio. É exatamente o contrário. As pessoas jamais que creem em Allah andarão com pessoas que não temem a Allah, porque querem andar com as pessoas que estão querendo se purificar e sabem que serão pacientes e firmes na adoração de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Por isso, as-sabr wa as-salah, a paciência e a oração vêm junto aqui. Allah Azza wa Jal, ele está deixando bem claro para nós. E aí o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, e outro hadith do Abi Hurairah radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna awwal ma yuhassibu bihi al-abdu yawm al-qiyamah min amalihi as-salah. A primeira coisa, com certeza, como disse o profeta Muhammad, que será prestado conta do servo no dia do juízo final, são o quê? As salawats, as 5 orações. De todas as ações que ele fizer, Allah Azza wa Jalla não prestará conta do zakah, Allah Azza wa Jalla não prestará conta do khuluq, Allah Azza wa Jalla não prestará conta do hajj, Allah Azza wa Jalla não prestará conta do al-haya, o pudor, Allah Azza wa Jalla não prestará conta daquela pessoa que fala a verdade ou mente. Não. Allah Azza wa Jalla prestará conta do servo, fará com que ele
veja as suas ações. A oração é a primeira coisa. E ele diz, فَإِنْ صُلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ. Se ela estiver correta, 5 orações estiverem corretas, então ele será o quê? Feliz, ele será bem-aventurado. وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. Então, se elas forem feitas, mal feitas ou não feitas, ele será o quê? Um perdedor. Ele será aquela pessoa que estará na perdição. Exatamente pelo não fazer, pela não prática das suas orações. As orações são importantíssimas. Você sabe por quê? Allah Azza wa Jalla, ele prestará conta das orações, porque se as orações estiverem corretas, ela te proibiu daquilo em que pode fazer com que você caia no erro. E se você faz suas orações corretamente, quando você cometer um erro, você voltará-se arrependido para Allah, porque ela te afasta das obscenidades do reprovável e fará com que você tenha a preocupação sempre de estar voltando-se para Allah Tabaraka wa Ta'ala. Por isso, Allah Azza wa Jalla, ele nos ordena a ter a paciência e a oração para que nos apeguemos e sejamos vitoriosos neste mundo e na próxima vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tanto a paciência como a oração são importantes para a vitória do servo. Então, não esqueçam de fazer suas orações ao tempo correto, corretamente, como Allah Azza wa Jalla, Deus Altíssimo, ordenou. Não esqueçam de ter paciência, sobre todas as questões. Aconteceu uma dificuldade na sua vida, tenha paciência. Allah Azza wa Jalla, se você pedir, inshallah, ele te retirará desta condição, porque só ele pode retirar a qualquer um das condições as quais estiverem. Eu vou estar lendo agora as perguntas e comentários que foram deixados. Não esqueçam de deixar a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário. Vou estar fazendo isso da live anterior, depois dessa live. Não esqueçam também de compartilhar com seus amigos e familiares, muçulmanos ou não, para que possam estar junto conosco, para que possam andar junto conosco nesse tempo de conhecimento. O mês do Ramadã é o mês da paciência, o mês da misericórdia, o mês das boas ações, o mês em que você tem muitas coisas para fazer na sua vida neste tempo. Não se afaste das boas ações e das práticas boas em que Allah Azza wa Jalla nos deu através do seu livro e da sunna de seu mensageiro, alayhi salatu wassalam. Vou estar lendo agora, inshallah, da live anterior, o Tarcísio Condini deixou a primeira vez que estou com você. Mashallah, seja bem-vindo e possa estar outras vezes conosco aqui. O Fábio Borges deixou assalamu alaikum, meu irmão. Obrigado por mais uma live. Eu que agradeço a sua paciência e sempre estar aqui junto com a gente. A Kaliné Márcia deixou assalamu alaikum, Cher, quero um Alcorão para mim. A tradução dos versículos, do significado dos versículos, aí você vai ter que ver se aqui no Brasil você vai conseguir, através do Islã para Todos, deixa lá no message do Islã para Todos, que eles irão te responder, enviar para você, inshallah. Se for fora do Brasil, infelizmente, não tem como, tá? Através do Islã para Todos. Aí eu falo para você ir à mesquita mais próxima da sua casa, que provavelmente eles terão para lhe dar. O José Turíbio deixou assalamu alaikum, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vou estar lendo dessa live agora, tá? Não esqueçam de compartilhar essa live com seus amigos e familiares. Não esqueçam também de continuar as boas ações no mês do Ramadã. A Leomar Clementino deixou um assalamu alaikum, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem, a nossa live hoje, inshallah, nós falamos sobre a paciência e a oração, que todos possam se apegar à paciência e serem firmes nas práticas de Allah e serem firmes contra as desobediências de Allah e aceitarem aquilo que são as determinações de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tá? Isso aqui é fato para mostrar que só os crentes estarão nesta condição. Tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Amanhã, inshallah, estaremos com mais uma live. Até amanhã, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.